Sistema urinário. Do vaso urinário, muito bem. Sistema urinário, né, gente? O sistema urinário, ele é formado pelos rins, pelo ureter, pela bexiga e pela uretra. Então, nós temos do sistema urinário 2 rins, um do lado esquerdo e um do lado direito, 2 ureter, um do lado esquerdo e um do lado direito, e uma bexiga, e apenas uma uretra. Então, o sistema urinário é composto por 2 rins, 2 ureter, uma bexiga e uma uretra, correto? Sistema urinário, né? O corpo apresenta diversos mecanismos de eliminação dos detritos do organismo, usando uma via de excreção, os pulmões, o intestino e o sistema urinário. Então, o corpo, né, apresenta nosso organismo, né? Pode excretar as coisas, expulsar através tanto do intestino quanto do sistema urinário. Qual é a função do sistema urinário? A função do sistema urinário, né? Ele é responsável pela produção e eliminação da urina. Então, o sistema urinário ele é responsável tanto por produzir a urina quanto por eliminar. Então, ele tanto produz quanto ele elimina. Mantendo assim a homeostase. O que é isso? Manutenção do volume do líquido. E também qual é a função do sistema urinário? Filtrar as impurezas presentes no sangue que circula pelo organismo, evitando o acúmulo de substâncias que são perigosas para a saúde. Então, a função do sistema urinário, ele tanto vai ser responsável pela produção da urina quanto pela eliminação, e também vai ser responsável por filtrar as impurezas. Por exemplo, as impurezas do sangue, ele vai filtrar e expulsar, né, através da nossa urina. Então, essa é a segunda função do sistema urinário. Quais são os componentes do sistema urinário? Quais são os componentes que tem no sistema urinário? Os rins, são 2 rins, direito e esquerdo, e o rim tem a função de produzir a urina. Então, quem produz a urina é os nossos rins. Ureteres, que são 2 também, né? Direito e esquerdo, que tem a função de transportar a urina. Então, os ureter, aquele canalzinho lá, que tem 2, ele vai transportar a urina. Tem a bexiga, né, que é a maior, mais embaixo, que é local onde a urina vai ficar armazenada, guardada. E tem a uretra, que transporta a urina até o exterior do corpo, ou seja, por onde sai a eliminação fisiológica, né, por onde sai a diurese, o xixi. Então, esses são os componentes do sistema, né? 2 rins, 2 ureter, a bexiga e a uretra. Aqui, ó, podemos ver aí na imagem, né? Então, aqui em cima, o rim. O rim vai produzir a urina. Então, o rim vai produzir a urina, né? E vai aqui, ó, vai produzir a urina, o rim. Aí ele vai transportar pelo ureter. Tem 2, ó. Esse aqui é o caminho que vai a urina. E ele vai ficar guardada a urina onde? Aqui na bexiga. E depois vai poder eliminar através da uretra. Então, essa urina vai passar pelo ureter, vai ficar na bexiga e depois vai sair pela uretra. Como é que se divide o sistema urinário? Os órgãos secretores produzem a urina, são os rins. Então, vocês sabem, né? Se perguntar lá, qual o órgão que produz a urina? Vocês vão dizer o quê? Os rins. Então, os rins são os responsáveis pela urina, né? Por produzir. Temos os órgãos excretores, né? Que são encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo, que é formado pelos ureteres, bexiga e uretra, que são os outros canais responsáveis, né? Essas estruturas não modificam a urina ao longo do caminho. Ao contrário, elas armazenam e conduzem a urina do rim para o meio externo. Então,
Esses canais, eles servem o quê? Para armazenar e guardar a urina, para ela poder ir para o meio externo, né? Poder ir para fora. Só um minuto, que agora foi muito para frente. Aqui, ó. O homem e a mulher, tá, gente? Vamos ver como é que fica. Os rins esquerdo e direito, né, do homem. O ureté, né, que é o caminho que vai a urina. Aí aqui a bexiga, onde fica armazenada a urina. E aqui a uretra do homem. Uretra é esse caminhozinho aqui onde vai sair o xixi. E aqui a uretra da mulher. Pode ver que a da mulher é o quê? Menor que a do homem. Mas os dois vão ter 2 rins, 2 ureter e uma uretra e uma bexiga. É a mesma coisa. A diferença do sistema urinário feminino e masculino é o tamanho da uretra, por onde sai o xixi, que a do homem é maior. Possui uma face lateral, né? Onde forma o ilho renal, a abertura em forma de fenda, né? Onde entra e sai os vasos e ureter. Ela também vai ter uma artéria renal, né? Por onde entra o sangue dos rins e onde é filtrado e separado as impurezas. Então tem essa parte também. Podemos ver aqui anatomicamente, né? O rim, o ureter, a bexiga e a uretra. Como se fosse um esqueleto aí. Os rins, eles são formados por 3 camadas, gente. Quais são essas camadas? Cápsula fibrosa, que é a camada mais externa, que é formada por um tecido conjuntivo e um tecido adiposo que envolve o rim. Então, isso é a primeira camada. Segunda camada, córtex renal, que é a área avermelhada da textura lisa, de textura lisa, né? Onde ocorrem as etapas iniciais de formação e modificação da urina. Camada medular, que é a mais interna, né? Formada pela composição de 8 a 12 a 18 cones, denominado pirâmides renais. Então, aqui, ó, sistema urinário. Tem várias partes também, né? Além daquelas, temos a artéria, a aorta e a veia cava, né? Que passa também pelos rins. Os néfron, o que é o néfron? Néfron é uma unidade morfofuncional ou uma unidade protetora da urina do rim. Os néfrons, gente, eles vão proteger a urina. Cada rim tem cerca de aproximadamente 1 milhão de néfrons. O néfron, ele é inconfundível. Ele é adequado para a sua função produzir a urina. Então, o néfron, ele é aquele que produz, que ajuda a produzir a urina, certo? Nos rins, ele vai ficar nos rins. Formação da urina. Professora, como é que é formada a urina? A gente vai saber agora como que é a formação da urina. O sangue, ele penetra, né, pela artéria renal normal. Aí vai o quê? Se ramifica sucessivamente até os capilares possam circular pelos néfrons. O sangue, ele tem uma alta pressão, né, para poder deixar a água para fora do corpo, né, pelas paredes. Depois disso, os cálculos renais ocorrem na filtração glomerular. Então, vai ter a filtração, né, das impurezas. Depois é filtrado e formado por águas, sais minerais, glicose, vitaminas, ácidos graxos, aminoácidos, ureia e ácido úrico. Então, a urina é formada por tudo isso. Parte dessas substâncias será reabsorvida ao passarem pelos túbulos renais, restando apenas impurezas. Então, quando vai passar lá, né, nossa urina, a gente vai botar para fora todas as impurezas, né? Todos os micro-organismos, bactéria, tudo aquilo que está prejudicando a nossa saúde.
A urina é formada, goteja através das papilas renais, caindo cálices na pelve renal. Observação, gente. Aproximadamente 2.000 litros de sangue que passam diariamente pelos rins, mais de 200 litros não são filtrados, sendo que 198 são reabsorvidos e 2 litros restam e formam a urina. Então, desse sangue todo que se passa pelo nosso organismo, 2 litros sempre vai sobrar para poder formar a nossa urina. Quais são os componentes da urina? Professora, de que a urina é feita? De água, 95%, 1% cloreto de sódio, ureia e ácido úrico, bicarbonato e pigmento amarelado. Então, todo mundo já... A urina, gente, é basicamente feita de água. E vocês, tipo, às vezes querem logo a prova, não sabe, estão apressado, por exemplo, um exemplo se estivesse na sala de aula, na vida normal. Então, quando você bebe bastante água, lembra? Quando você bebe bastante água, a sua urina não fica mais clara, né? Porque você está se hidratando. Então, tem gente que não bebe quase água e acaba com dor nos rins, adoecendo. Então, temos que beber bastante água. Os fatores que alteram a formação da urina são: quais são os fatores que vão alterar a minha urina? Alteração do volume sanguíneo, já que a urina é derivada de sangue. Alteração da pressão arterial, quando a pessoa fica com a pressão alta, né? Pois vai interferir na pulsação do sangue pelos capilares, como também na diferença da pressão entre capilar e o néfron. Então, esses fatores vão alterar a formação da urina. Concentração de substâncias no sangue, né? Pois aumenta ou diminui a reabsorção tubular. Alta concentração de glicose no sangue é um exemplo. Pode acontecer de alterar a formação da urina. As vias urinárias, que a gente já viu, né? Também, mas tem as glândulas suprarrenais, ureteres, bexiga e uretra. Aí vamos ver a glândula suprarrenal. Ela é envolvida por uma cápsula fibrosa, né? Com um coxinho de gordura. Então, a nossa glândula, né, suprarrenal, ela é envolvida pelo quê? Pela uma cápsula fibrosa, né? Que possui duas partes, o córtex e a medula suprarrenal. Ureteres. O que são os ureteres? São os tubos, né? Que vocês viram aqueles tubinhos que passa a urina. Direito e esquerdo, formado por musculatura lisa, localizada este rim e bexiga, onde fazem a transferência da urina. Então, o ureteres, ele serve para transportar quem? A urina. Através dos movimentos peristálticos, a ação da gravidade apresenta um tamanho de 28 a 34 centímetros. Então, eles têm mais ou menos esse tamanho. Neles existem pontos de contrição, né? Onde o seu diâmetro vai diminuir. Então, mais uma vez a imagem para vocês fixarem na mente de vocês. Aí nós temos a bexiga. O que é a bexiga? A bexiga é uma bolsa muscular, né? É uma bolsa muscular voltada, localizada na porção inferior da cavidade abdominal. Então, onde é que está localizada a bexiga? Na cavidade abdominal, tendo em seu interior pregas vesicais para sua distensão e durante o enchimento. Funciona como um reservatório de urina. Então, a bexiga vai servir como o quê? Um reservatório de urina, porque ela vai guardar a nossa urina, ela vai armazenar a urina. Então, ela funciona como reservatório de urina, que chega através dos ossos uretéricos. E o seu esvaziamento ocorre através de quê? Da uretra, quando a pessoa faz o quê? Xixi. Gente, um adulto tem a capacidade de guardar mais ou menos 300 ml de urina.
Quando chega a 300 ml, quando passa um pouco, já começa o quê? A sentir dor, ardência. Às vezes a gente não consegue segurar o xixi, né? Tem que correr e fazer. A bexiga, gente, ela tem dois esfíncteres. O que que é isso, né? Aquele que contrai a saída da urina. Quando a bexiga está enchendo, o músculo esfíncter interno, ele se contrai. E a pessoa pensa o quê? Que ela tá com vontade de fazer xixi, né? Contrai, né? Vai esvaziar, fazer xixi, vai ficar vazia. E quando ela tá cheia, também ela pode apresentar resistência. E você tem aquela necessidade de urinar. Você sente a necessidade de urinar. Quando você urina, a bexiga vai ficar o quê? Menor. Porque ela vai secar. A uretra, ela tem o quê? É um túbulo muscular, né? Localizado abaixo da bexiga, que conduz a urina para o meio externo, sendo revestida por uma mucosa que contém grande quantidade de glândulas secretoras do muco. A uretra é diferente entre os dois sexos, tendo tamanho aproximadamente de, anotem isso aí e fixem, a uretra da mulher 4 centímetros e a uretra do homem 17 centímetros. Pode ver que a uretra do homem é bem maior que a da mulher, né? É tanto que ele consegue até segurar mais rápido o xixi do que a gente. A uretra feminina, né? Ela é menor e tem a função somente do transporte da urina. Está localizada dorsalmente a sínfise púbica, que está incluída na parede anterior da vagina. Localiza-se anteriormente a vagina entre os dois lábios menores. Então, gente, a uretra feminina ela é bem menor, tá? Então, quando falar lá, quando perguntar de vocês, qual é a uretra maior e a uretra menor? A feminina é o quê? Menor, ela tem 4 centímetros. E a masculina tem 17 centímetros. A uretra feminina só tem a função de eliminar a urina. A uretra masculina ela tem finalidade de liberar a urina e liberar também a ejaculação, né? Os espermas, por onde sai os espermas, por onde o homem vai gozar lá no popular. Então serve tanto como canal da urina quanto o canal ejaculatório, certo? Então vamos fazer uma revisãozinha do sistema urinário. Professora, é só 20% do sangue que é filtrado? Não. Para poder fazer a urina, tu diz, meu amor? É 2.000 litros que é filtrado, entendeu? Aí só vai ficar apenas 200 litros para poder filtrar, para poder ir para a urina. Acho que tu confundiu os 200 litros com 20%. Certo? Então vamos lá relembrar. Neiliane, Manuele, Alisson, Márcia, Fran, Vitória, Jussara e Luciana. O outro já. Vamos lá. Todo mundo atento aí. Quais são as partes do sistema circulatório? Sistema urinário. Eu estou na aula passada. Quais são as partes do sistema urinário? São 4. 4 não, tem 2 repetidas, né? Vai dar 6. Quais são as partes do sistema urinário? Bexiga, uretra, muito bem.
Que mais? A bexiga é uma, a uretra é outra. Tá faltando 2. Rins e tá faltando só mais um. Neiliane, qual é a outra parte? Só a Márcia Fran sabe, é? Gente, são o rim, o ureté, a bexiga e a uretra. Estão tudo dormindo. Também, vamos lá. Quais são as partes do sistema urinário? Bexiga, uretras, rins e ureté. Tá correto. Nós temos 2 rins, 2 ureté, uma bexiga e uma uretra. Certo? Quem é responsável pela produção da urina? Quem tem a função de produzir a urina? Muito bem, os rins. Aonde é armazenada a urina? Na bexiga, muito bem. E quantos ml dá de guardar de urina? Até quantos ml? 300, muito bem. Então colando não, né? Então sabem responder. A uretra do homem tem quantos centímetros e a da mulher? A do homem tem quantos? A do homem 17, muito bem, Vitória, Márcia. E a da mulher? 4 centímetros, certo. Então, o rim vai produzir a urina, vai passar pelo ureter, vai armazenar na bexiga e a uretra que vai expulsar, certo? Isso é o que vocês precisam saber do sistema urinário. Todo mundo tá craque. Deixa eu abrir aqui outro sistema. A gente vai ver só mais, vai ver mais um sistema, tá, queridos? Sistema digestório. Ai, tá passando aqui, não tá vendo. Vamos ver o sistema respiratório e digestório. O respiratório. A respiração, gente, ela é uma característica, né, do ser vivo, né? Que a nossa respiração é o quê? A absorção de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono. Então, quando você respira, você respira o quê? Através do oxigênio, você absorve. E quando você inspira, você coloca o que para fora? Dióxido de carbono. A função do sistema respiratório é proporcionar ao organismo uma troca, né, de gases no atmosférico. E em relação à respiração, né, ela pode colocar o ar para dentro do pulmão, né, para fora do pulmão, chamado ventilação. E hematose quando tem o quê? Quando o processo químico de fusão do oxigênio e do dióxido de carbono entra os alvéolos e o sangue do pulmão. Então, por exemplo, quando você coloca para dentro do pulmão, inspira e expira, já ouviu falar inspira e expira, inspira e expira. É a ventilação, certo? Aí tem os componentes do sistema respiratório, que são quem? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, os principais brônquios lobares, brônquios segmentares, pulmão,
bronquíolos e alvéolos. Então, nós temos aí, primeiramente, a cavidade nasal, né, que possui duas aberturas, que é esses dois buraquinhos que a gente tem. A faringe, que é um tubo muscular, né? A laringe, que é no pescoço, né? Que é onde tem a glote, por onde passam os alimentos. E a traqueia também. Então, vamos ver aqui na imagem. A laringe aqui no meio do pescoço. Mais embaixo a traqueia, o nariz. Aí os pulmões, né? Os lóbulos superior e o lóbulo inferior, médio e inferior. A nossa respiração, quem é responsável por isso é o diafragma, tá, gente? A base de cada pulmão, ele apoia-se no diafragma. O que é isso? É um localizado acima do estômago e promove com os músculos intercostais os movimentos respiratórios. Então, quem é que cuida dos movimentos respiratórios? O diafragma, né? Acima do pulmão. Temos a inspiração, que promove a entrada do ar nos pulmões, que dá pela contração da musculatura. Então, para respirar, precisa contrair essa musculatura, né? A expiração. Pode falar. A senhora está mostrando alguma coisa, porque não está mostrando nada. Tô, vocês não estão vendo, não? Não, está tudo preto. Ah, então saiu, que foi. Só um minuto. Mas saiu agora, foi? Tava aparecendo aqui. Estão vendo já? Desde a hora que a senhora começou, que não está mostrando nada, professora. Mas aqui para mim tá aparecendo. Agora apareceu. Tá aparecendo. Ainda está no componente urinário aqui. Não, é eu que tô mexendo aqui. Espera aí. Porque tá aparecendo um slide. Deixa eu ver aqui. Vê se tá aparecendo esse outro. Agora, esse que eu tô falando do digestório, que não tá aparecendo, né? Ah, não, só sua foto que tá aparecendo. Só um minuto, que eu tô colocando aqui. Ninguém nem falou nada. Ah, acho que vocês falaram no bate-papo, é porque quando eu tô na aula, eu não vejo lá o bate-papo, não. Não aparece pra mim. Eu tenho que fechar o slide pra ir lá olhar. Por isso que eu não vejo a mensagem de vocês. Ainda bem que a menina falou. Quando for assim, vocês abrem o microfone quando não aparecer, porque... Agora deu? Deu, né? Agora. Deu, professora. A imagem bem pequena, mas deu. Tá. É porque só dá esse tamanho, o máximo. Mas é importante vocês me escutarem. O diafragma, gente, ele é responsável pelos movimentos de inspiração e respiração. Ele que faz esse movimento, tá? Então, pergunta lá, quem é responsável pelos movimentos respiratórios? Diafragma. É a inspiração que promove a entrada do ar, né, dos pulmões, dá-se pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma, ele abaixa, né, as costelas, baixando o aumento da caixa torácica, né, forçando o ar a entrar pelo pulmão, que é quando você respira e inspira. Já a expiração é quando promove a saída do ar. Então, quando sai do pulmão, né? Que você vai puxar o ar e vai soltar. Puxar e soltar. Aí nós vamos para o sistema digestório, né? Sistema digestório. Ele é formado por quem? Pela boca, faringe, estômago, intestino delgado, ânus e fígado e intestino grosso. Tem a função, o sistema digestório, já fala digestório, você vai lembrar o quê? De comida. Tem a função de modificar os alimentos ingeridos, né? Para serem aproveitados como energia.
Então, a função do sistema digestório é aproveitar a nossa alimentação como o quê? Como uma fonte de energia, vitamina, tudo isso. O processo da digestão. Qual é o processo da digestão? A gente tem que saber a ordem, aprender. Primeiramente, a ingestão, que é a entrada do alimento, né? Quando a gente se alimenta, quando a gente come um alimento. Quando a gente está mastigando, engole, é a deglutição. Então, esse é o termo utilizado para mastigar, engolir, deglutição. É tanto que quando você vai fazer uma anotação de enfermagem, quando o paciente não está conseguindo deglutir, quando ele não está conseguindo engolir direito, tem que passar uma sonda. Aí, o nome é o quê? Está com dificuldade, paciente não consegue deglutir direito. Porque deglutir é o quê? Engolir, nunca mais esqueçam. Então, primeiramente vai ingerir, né, o alimento, a ingestão. Depois vai mastigar e engolir, que é a deglutição. Depois vai ter o período da digestão, né, que é quando se quebra o alimento. Depois vai ter a absorção, que é quando vai pegar apenas os nutrientes para a corrente sanguínea. E depois vem a eliminação, né? Depois que pegou só os nutrientes, vai ter a eliminação, que é a saída dos componentes não absorvidos na forma de fezes. Então, todos aqueles tudo que você se alimenta, que não tem mais nenhum nutriente, nada nutritivo, vai sair em forma de fezes. Temos a cavidade oral, que tem o quê? Os dentes, né? Que temos 32 dentes, que era quem não sabe. E eles vão auxiliar no quê? Na mastigação, na quebra de alimentos menores. Temos a língua, que vai auxiliar em quê? Na mastigação, empurrando o alimento. Vai também ajudar no paladar, através da língua que você sente o paladar, através da língua que você engole e através da língua que você tem a dicção, que é quando você fala. Aí temos também na boca, na cavidade oral, as glândulas salivares, que são aquela saliva, né, que a gente sente ao tá parado, engolindo, comendo. Você sempre vai sentir aquela saliva na sua boca. Então, temos também a glândula submandibular, né, sublingual e glândula parótida, que essas fazem parte, essas glândulas também da salivação. Quando você tá com a boca molhada, gente, você saliva, é até mais fácil para você ingerir os alimentos. Tem gente que saliva pouco, por exemplo, se já pensou se a gente não salivasse, a nossa boquinha tá seca todo o tempo, né? Às vezes quando tá um tempo úmido, seco, já é ruim. Imagine se vocês não tivessem saliva. Temos a faringe depois, abaixo da boca, que é um tubo muscular associado ao sistema respiratório e digestório. Então, a faringe faz parte do sistema digestório também, gente, que vai passar o alimento por ela. Temos o esôfago também, né, que ele vai estar acima do estômago, que é por onde passa o alimento. Então, quando você ingere o alimento, gente, ele vai passar por onde? Pelo esôfago, pelo diafragma e vai parar onde? No estômago. É bom saber onde é o estômago, porque às vezes a pessoa tá com dor de barriga e diz que é uma dor no estômago. Não sabe nunca onde é a barriga e o estômago. Agora vocês já estão vendo onde é mais ou menos, né? Abaixo do peito, aqui no meio da barriga. O estômago, ele tem uma dilatação, né, do tubo digestório, localizado abaixo do diafragma. Então, abaixo do diafragma, que é aquele que é responsável pela nossa respiração, é o quê? O estômago. Então, abaixo já vem o estômago, certo? Muitas vezes, quando a gente come um alimento, quando tem uma infecção, tudo é porque ela chegou no estômago e acabou sendo, o alimento não foi eliminado direito, naquela ordem que a gente tem que decorar. Temos o intestino delgado, que é lá onde tem a observação dos alimentos e onde vai ficar as fezes para poder eliminar, certo? Então, esse aqui é o intestino delgado, que tem as vísceras também. Aí lá no intestino delgado
ele tem de 5 a 8 metros, né? A parte pilórica do estômago. E ele está dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e ilho. O duodeno é a porção principal do intestino delgado, onde ocorre o final do processo digestório. Então, aqui que vai ocorrer o processo final do digestório para poder eliminar através das fezes. O intestino grosso é o quê? É o ponto final, que dura de 2 metros, onde que vai acontecer o quê? A eliminação das fezes. É onde tem o reto, o ânus, por onde vai sair as fezes. Aí nós vamos pro fígado. O fígado está localizado abaixo do diafragma, né? E ele pesa 1,5 kg, gente. Nosso fígado é pesado. Pesa mais ou menos 1,5 kg. E também ele armazena ferro, vitamina e glicose. Então, quem não sabia, né? O nosso fígado ele serve também para armazenar glicose, vitaminas e ferro. Por isso que quando a gente come fígado, diz assim, ah, tem ferro, não sei o quê. Porque o nosso corpo precisa de quê? De vitamina, de ferro. E através de algumas alimentações que a gente vai ingerir isso tudo. Todos os nutrientes, eles vão ficar no fígado. A imagem de um fígado aqui, ó. Parece aquele fígado que a gente come mesmo, a cor. Não sei se alguém aqui já comeu, se gosta. Então, em relação ao processo digestório, gente, o que a gente tem que aprender a fixar melhor é o processo da alimentação, né? Para onde vai a alimentação, que mastiga. Então, vamos lá. Temos o pâncreas também, que ele vai se situar no estômago e se fixa na parede do abdômen. As células dividem em quê? Em 2 grupos. Temos também os hormônios produzidos lá, né? E a insulina da corrente sanguínea. Então, o pâncreas, ele serve para quê? Para poder ele produzir o suco pancreático. Esse suco pancreático é importante para a digestão. Então, no pâncreas vai produzir aquele suco gástrico que a gente tem. Por exemplo, assim, às vezes a pessoa fica dieta zero, tá de sonda no hospital. Aí só sai aquele suco gástrico, aquele suco pilórico, aquele verde, suco verde. Eu não sei se alguém que já ficou sem comer nada e vomitou, só aquele suco verde. Não sei se aconteceu isso já com alguém. Então, em relação ao sistema digestório, gente, não sei se estava aparecendo antes. Oi? Já aconteceu comigo quando eu peguei meningite. Só aquele suco gástrico, né? Verde. Uhum. É horrível, um gosto amargo também, já vamos ter aquilo. Então, ele fica lá no pâncreas. Aí deixa eu falar pra vocês. Não sei se abriu naquela hora ali, aí ou subiu. Isso aqui, ó. Vocês têm que saber isso aqui, anotar depois, fixar. O processo de digestão. Vou perguntar lá pra vocês, né? Passar um exercício, então perguntar lá na prova pra vocês. Qual o processo de digestão? Vocês vão responder o quê? Ingestão, que é a entrada do alimento. Deglutição, que é quando você engole. Digestão, que é quando quebra o alimento, né? Dentro do seu intestino, vai quebrar o alimento. Aí você vai absorver somente os nutrientes e vai eliminar através das fezes aquelas partes, aqueles alimentos que não precisam mais, né? Não fazem parte. Temos os dentes, né? Que ajudam também, né? A mastigar os alimentos. Temos 32 dentes. Então, vamos lá. No processo digestório, primeiro a gente se engole, coloca o alimento na boca. Como é que é o nome desse processo? De ingestão. Depois que a gente mastiga o alimento e engole, como é que é o nome desse processo? Deglutição, né? Deglutação, não sei se foi erro. Deglutição, Alice. Certo, deglutição. Depois que os alimentos se quebram,
na nossa barriga e se espalha. Qual é o nome? Digestão, muito bem. Aí depois que só vai tirar os nutrientes, quando só vai ficar o que é bom, só o que nós precisamos do nosso corpo para se nutrir. Como é que é o nome desse processo? Manuele, Vitória, absorção. E por último vai fazer o que através das fezes? Eliminação. Muito bem, né, Eliane? Do sistema digestório. Alguém tem alguma dúvida? E do de respiratório, da respiração? Quando você inspira e respira, quem é que ajuda na respiração? Qual é o nome do órgão? Como é que é o nome do órgão que ajuda a respirar? A fazer o processo de inspiração e expiração? Como é que é o nome do órgão? Estão pesquisando aí. Não. Não, nariz não. Nariz é por onde vai entrar o ar. Diafragma, gente. Lembra que a Alice ia falar que abriu o microfone aí? Vitória, o nariz só é uma cavidade, né, com 2 orifícios. Mas quem faz esse movimento da respiração é o diafragma, tá? Já disse o que, Alice? Quantos dentes nós temos na nossa boca? Vamos ver se vocês lembram. Que a gente viu também no sistema digestório. 32. Só a Deliane tá participando, né? 32 dentes. Correto. Vamos ver só mais um coisinha aqui. Vimos do respiratório, digestório, urinário. De reprodutor feminino e masculino é só na próxima aula, certo? Então vamos lá. Alguém tem alguma? Vou botar aqui os 3 sistemas que a gente viu. Sistema urinário. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o sistema urinário? Pode falar, gente. Estão com vergonha. Alguém lembra aí sobre o sistema urinário? Quantos são? Se alguém tem alguma dúvida. Sistema respiratório. E sistema digestório. Desses 3 sistemas, alguém tem alguma dúvida? Os outros alunos que não estão entrando na plataforma, porque não tá tendo, eles trabalham, não, que é horário de aula, né? Quero ver quando for aula do laboratório, que vai ter que ir todo mundo. Não junto, né? Vai ser dividido em grupos. Tô aprendendo o nome de vocês, ó. Quando precisar, o Alisson, Neilane, a Vitória, a Manuele, sempre estão ativos aqui. Na hora da prova que eu tenho dúvida, muito bem, né? Nem pra colar, é pra fazer do que você aprendeu. Deus, eu não tô vendo não, mas Deus tá vendo. Certo? Porque, gente, se vocês forem honestos e fazerem, tipo assim, ó, tem lá uma questão na prova, né? Uma questão na prova.
e vocês forem sinceros e falar só o que vocês sabem, vai dar tudo certo. Deixa eu ver um negócio aqui. Quando vai ser as aulas do laboratório? Gente, daqui semana que vem eu já vou marcar, tá? Semana que vem já vou mandar a data para vocês se programarem. Que eu vou fazer o cronograma já. Aí semana que vem eu já vou marcar. Ainda vai ter semana que vem. A gente vai ter teoria semana que vem, né? Fazer os outros sistemas, tudo. A gente tá faltando o reprodutor feminino, masculino. Aí a gente, depois que terminar esses sistemas, a gente vai para a prática. Que no laboratório a gente vai conhecer os músculos, vai conhecer as veias, né? Vai conhecer as artérias e os ossos, né? Que são os principais do esqueleto. Então, provavelmente, depois da semana que vem, na outra vai ser o laboratório. Só que vocês vão ser divididos em grupo, não vai ser tudo de uma vez junto, não. E vai ser no horário da aula, à tarde, tá? Todo mundo aqui, Vitória, Márcia, Alisson, Manu, já todos aqui já tem o jaleco e a calça branca e blusa branca. Manuzinha tem, Vitória. Essa Márcia Franca, eu vou anotar aqui o nome que eu tô anotando aqui no meu caderninho. Essa Márcia Fran é o menino, é o Genils? Ou é Márcia mesmo que tem? Pode sim, gente, ser a blusa do CTA, que tá a farda, não tem problema não. Vitória, eu vou encomendar amanhã, prof. Professora, Oi, pode a falar. Márcia Fran é a mesma Márcia Francisca, tá? Ah, tá bom, amor, é porque eu tô anotando aqui, é porque tem gente que entra com um e-mail de outra pessoa, aí fica estranho aqui. Que nem... É porque eu ponho só metade do Francisca. Não, é porque eu pensei que tinha, porque daquela vez o Genilson tava brigando que eu tava botando o nome dele, falando pra mim, né? Professora, a senhora ficou chamando Márcio, mas sou eu, é porque eu tava usando um e-mail, outro e-mail, aí por isso que eu pensei agora que era ele de novo. Certo? Então vamos lá, fazer uma pergunta para cada um para a gente poder encerrar aqui. Primeiramente para o Alisson, começar pela letra A. Alisson, quais são as partes do sistema urinário? A Vitória, não. Não pode errar, viu? Ureteros está errado. Nunca vi nem essa palavra. Não existe ureteros, não, homem. É ureteres, não é ureteros. Se escrever assim vai estar errado na prova. Tá, vai, continua. Ureteres, 2 ureteres, bexiga, que mais? Não, urina não. Urina é a função de um desses órgãos que tu vai colocar. Urina não faz parte, não. Eu tô perguntando quais são os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Já perdeu, Alisson. Márcia, quais são os órgãos? Podem abrir o microfone e falar, gente. Fica mais fácil. Quais são os órgãos do sistema urinário, Márcia? Bexiga, Bexiga, os rins,
o uretério, bexiga, os rins, o uretério. Ai, professora, falta um. É dois rins, dois uretérios, a bexiga. E por onde sai a urina? Uretra. Muito bem, acertou. Quais são as duas funções da urina, do sistema urinário, Neiliane? Aliás, 3 funções tem. Abre o microfoninhozinho para a gente ouvir tua voz. 3 funções do sistema urinário. Não vale pesquisar não, gente. É para vocês responderem do que vocês lembram. Tá, qual é essa função renal? Explica aí, qual é a função? Está confundindo a função. Para que serve o sistema urinário? Ele é responsável pelo quê? Ajuda ela, Vitória. Qual é a função do sistema urinário? Ele é responsável pelo quê? Pela produção de quê? A Márcia dando cola aí. E o Alice. Produção de urina e eliminação da urina. Muito bem, falta só mais uma. Então, o sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina. Ele que produz a urina. Então, se perguntar qual é a função do sistema urinário? Produzir urina, eliminar a urina e fazer o quê? Falta só mais uma coisa. Sabem não? Vou falar. Filtrar as impurezas presentes no sangue. Então, ele vai filtrar as impurezas para poder eliminar. Filtrar as substâncias, não é verdade? É. Para poder eliminar. Certo? Tem que fazer outra pergunta agora. Uma perguntinha agora para Manuela. Manuela, quantos centímetros tem a uretra do homem e da mulher? Manuele, que não é Manuela. 17 centímetros o homem, 4 centímetros a mulher. Muito bem, acertou. A urina ela é composta de 95% de quê, gente? 95% da urina é formada de quê? De água. Muito bem, essa aí vocês sabem, né? Onde que é armazenada a urina? Muito bem, bexiga. Quantos ml cabe dentro da bexiga de urina? 300. Ah, agora estão quentes esses alunos. Agora não esquece mais não. Quero ver se vão colar isso nos exercícios ou na prova. Tá todo mundo craque. Agora uma perguntinha do sistema respiratório. Vamos lá. Fazer para todos, quem souber responde. A respiração, ela é uma característica fundamental dos seres humanos, né? E ela consiste na absorção de quê? O que a gente absorve quando a gente respira? Quando eu respiro, o que eu estou absorvendo? Oxigênio, muito bem, né, Eliane? A mesma coisa que o oxigênio. Vai. O2, que é o oxigênio. E eu respiro, né? E eu inspiro o quê? O que eu coloco para fora? O que eu elimino da respiração? Dióxido de... Quando eu
Tem uma respiração, eu consisto na absorção de oxigênio e eu elimino o dióxido de carbono, gente. Então, eu vou eliminar o dióxido de carbono, certo? Qual é o músculo que ele é responsável pelos movimentos respiratórios? Qual o músculo que é responsável pelos movimentos respiratórios? Diafragma. É porque quando vocês falam, calma, Márcia, quando vocês prestam atenção, vocês sabem tudo de responder. E quando demora é porque eu acho que vocês já estão pesquisando. Vocês são espertos. Tá. Qual é o processo de digestão? Não, professora, a minha mente é lenta mesmo, professora, é devagar. E para me escrever por causa da minha unha é mais ainda. Ai, desculpa aí. Mas tu acerta, tu sabe. O importante é que você sabe. Tá, então esse aqui eu vou esperar bem calmamente, porque são 5. Qual é o processo da digestão? Podem um ajudar os outros. Manu, Alisson, Neiliane, você. Quebrar as moléculas. Como é que quebra as moléculas? Qual é o nome do processo? Gente, o processo da digestão é aquele da ordem. Primeiramente é o quê? Deglutição é o segundo. Primeiro é o quê? Ingestão. Segundo. Deglutição. Muito bem. Depois. Digestão. Muito bem. Depois. Absorção. E por último. Muito bem, meus amores. É porque vocês têm que lembrar a ordem, tá certo, Eliane? Tipo, eu comi o alimento, coloquei na boca, depois eu vou o quê? Engolir, depois vai ter a digestão, depois vai tirar os nutrientes, depois eu vou eliminar. Certo. Qual é o órgão da cavidade oral que auxilia na mastigação? Não, da boca, mas tá dentro da boca. Qual é o órgão? Língua, muito bem. Uma net boa é outro nível, olha aí. Aí tu quer falar na frente dos outros, né? Qual é o órgão que os nutrientes absorvidos por ele são as vitaminas, a glicemia, o ferro, a glicose. Qual é o órgão que ele é capaz de armazenar ferro, vitamina e glicose? Fígado. Olha, tão muito inteligente esses meninos. Qual é o nome do órgão que armazena as fezes? Intestino grosso, muito bem. Estão prestando atenção. Certo. E quais são as glândulas da cavidade oral? Qual é a principal glândula? Tem uma glândula na cavidade oral. Como é que é o nome daquela glândula? Que ela produz um líquido. Não, glândula. Esôfago é acima do estômago. É por onde passa a alimentação. E como é que é o nome da glândula que tem na nossa boca? A Márcia sabe. A Neilane, a Manu, a Vitória. Tá confundindo glândula com hormônio. Vocês estão confundindo glândula com órgãos. Acertou, Vitória. Glândula salivar. A glândula salivar ela é responsável pelo que ela ajuda na absorção dos alimentos, né? E facilita a ingestão dos alimentos, certo?
Então, gente, isso são as principais coisas que vocês devem saber do sistema digestório, né?